Hoje nós vamos falar sobre direito, meio ambiente e sustentabilidade, uma coletânea recentemente organizada pelo Marcelo Dantas, advogado, doutor em meio ambiente, professor de universidades em Santa Catarina, convidado de outras universidades fora do país. Doutor Marcelo Dantas, obrigado por aceitar o nosso convite para falar um pouco sobre essa grande coletânea, que eu diria, eu não conheço nada semelhante editado anteriormente. Bom, eu que agradeço, Almir, inicialmente pelo convite honroso para estar aqui nesse bate-papo, falar um pouco dessa coletânea que nós lançamos. Na verdade, eu tive o privilégio, juntamente com meu colega Gilson Jacobsen, de coordenar a elaboração dessa que é efetivamente uma coleção que contém 28 volumes até o momento, sobre os mais diversos temas relacionados ao direito ambiental. Temas atuais, temas relevantes, que vão desde a proteção aos recursos hídricos, passando pelas áreas de preservação permanente, até chegar a temas mais específicos do tipo licenciamento ambiental, logística reversa de resíduos sólidos e outros tantos, enfim, são 28 volumes, que são fruto de dissertações de mestrados orientadas por mim e pelo Gilson, e que resultaram em trabalhos, a nosso ver, de grande qualidade e que mereciam, por essa razão, ser trazidos a público. Daí a ideia, numa das bancas que nós realizamos, de levar isso para uma editora, a editora Hábitos, que comprou a ideia e elaborou, portanto, a coleção. Certo. A legislação ambiental brasileira é relativamente recente, né? Ela nasceu praticamente com a edição da Lei 6938, da Política Nacional do Meio Ambiente, né? E depois foi complementada com a Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, ela foi recheada de inúmeras leis e normas que hoje trazem alguns problemas na interpretação, muitos, eu diria, né? Na interpretação dessas leis. Sem dúvida, você observou muito bem, a 6938, a Lei da Política Nacional, é um marco da legislação ambiental brasileira, que muito influenciou, inclusive, o próprio capítulo de meio ambiente da Constituição, e não só esse capítulo, as próprias normas constitucionais com reflexo na área ambiental foram influenciadas pela 6938, e, apesar de recente, é uma legislação muito rica. E aí rica no sentido de ela tratar dos mais diferentes temas relacionados à temática ambiental. O problema maior da legislação ambiental brasileira ela justamente não estar unificada, não estar consolidada. É uma legislação ampla, vasta e, por essa razão, muitas vezes conflitante entre si. As normas, mesmo aquelas de mesma hierarquia, elas acabam muitas vezes colidindo. E aí o intérprete nessa situação, ele fica numa posição muito difícil. O que vale, afinal? Qual norma prevalece? Isso sem falar que nós temos ainda uma competência concorrente para legislar em matéria ambiental, ou seja, estados acabam também editando suas normas, uma competência supletiva dos municípios, e, como se não bastasse, nós ainda temos atos normativos inferiores que acabam concorrendo com as leis, especialmente resoluções dos conselhos de meio ambiente e, em especial, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que muitas vezes acaba extrapolando a sua competência e ingressando na seara que deveria estar restrita ao legislador. Então, tudo isso é um grande caldeirão que acaba levando a quê? A uma insegurança jurídica tremenda. Porque se as normas não dialogam adequadamente, acaba imperando o caos. E o caos, eu não tenho dúvida, não é bom para ninguém, ao menos não é bom para quem quer segurança jurídica. Para quem quer proteção ambiental, sim,
mas também desenvolvimento econômico e social, com equilíbrio ecológico, mas com desenvolvimento. Recentemente, estou falando em segurança jurídica, nós vimos aí a revogação de licenças ambientais por decisões ulteriores, né? Quer dizer, a licença havia sido concedida com base numa legislação que, após a sua extinção, levou a decisões de cassar a licença que foi concedida com base naquelas legislações. São situações que acabam acontecendo só no direito ambiental, né? Porque no direito ambiental se criou alguns mitos, alguns dogmas do tipo relativização de preceitos clássicos da Constituição, como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada. Isso em qualquer seara do direito são dogmas, são cláusulas pétreas da Constituição que não podem ser alteradas em absoluto. Mas no direito ambiental, muitas vezes, não, veja bem, o direito adquirido não é absoluto. Como não é absoluto? Eu até acho que não é absoluto, mas também não pode ser simplesmente eliminado da interpretação jurídica um preceito dessa magnitude, dessa importância. Quanto ao licenciamento ambiental, efetivamente nos falta uma legislação mais sólida no Brasil. Até alguns dos trabalhos dessa coletânea versam sobre licenciamento ambiental e versam sobre a ótica justamente da segurança jurídica, dos limites à intervenção judicial, ou seja, numa busca de alguns desses autores de tentar estabelecer critérios, parâmetros mínimos para que o judiciário possa intervir no licenciamento. Afinal, o Poder Judiciário não tem a expertise do órgão licenciador para simplesmente, numa penada, cancelar uma licença que foi fruto de diversos estudos técnicos, de anos de trabalho do órgão licenciador. Falta uma legislação sobre licenciamento, eu dizia, nós temos muitas normas ambientais, mas continuamos regendo esse que é um dos principais instrumentos de gestão ambiental no Brasil, com base em resoluções do CONAMA. Isso não é aceitável. Felizmente, o projeto de lei acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados, segue para o Senado e nós temos a esperança de que isso se transforme numa lei o quanto antes, para termos um pouco menos de insegurança jurídica. Doutor Marcelo, como que o senhor situaria, vamos dizer, a legislação brasileira, a legislação ambiental brasileira com o resto do mundo? Com outros países que o senhor tem, inclusive, uma afinidade e trabalhos, inclusive, relacionados como a Espanha, né? E os Estados Unidos, né? Bom, a legislação ambiental brasileira, vista sob a ótica estritamente ambiental, ela é a mais avançada do planeta, não há a menor dúvida disso. A questão é que a tutela do meio ambiente, apesar da sua inegável importância, ela não é a única necessária para o bem-estar da sociedade. A sociedade precisa de proteção ambiental, sim, mas também precisa de dignidade, também precisa de lazer, também precisa de uma economia forte, de um desenvolvimento social. Então, o que eu vejo, a legislação é muito boa, ela tem excessos, né? Em nenhum lugar do mundo se vê que em áreas urbanas se deva deixar uma faixa de proteção de, no mínimo, 30 metros. As grandes cidades é uma nova interpretação, né? Inclusive do STF sobre isso. É uma interpretação recente que vem a consolidar um entendimento que está baseado na lei. Nós não estamos aqui para discutir, né, a decisão judicial em si, sim, mas a norma ela é exagerada, ela é notoriamente exagerada ao tratar da mesma maneira situações que são distintas. Um curso d'água numa área urbana não pode ser tratado da mesma forma que na área rural. São situações diferentes que mereceriam um tratamento legislativo diferente. Então, é nesse e em alguns outros pontos que eu acho que a legislação ambiental brasileira acaba extrapolando, acaba exagerando. Mas, no geral, ela é muito boa. Ela precisaria dialogar com outros direitos fundamentais, talvez um pouco melhor, que é o que a legislação mais recente faz, que é o que o Código Florestal mais recentemente fez, a própria Lei da Mata Atlântica, não tão recente, já fez, e o PL do licenciamento ambiental em trâmite
tenta fazer de maneira muito adequada. O Brasil ele poderia ser dividido em um Brasil legal e o Brasil clandestino, né? Existe uma atividade clandestina muito grande em determinadas áreas, principalmente nas periferias. E fazendo também uma outra comparação, o Brasil da região sul, sudeste, centro-oeste, com o Brasil do norte, que inclusive cedia um dos maiores biomas do planeta, que é a Amazônia, né? Quer dizer, aqui nós temos um rigor enorme, né? Porque, inclusive, o licenciamento ambiental é bastante também criticado pela morosidade, né? Pela falta de objetividade, né? Isso não garante, inclusive, a proteção ambiental, né? Muito pelo contrário, às vezes até dificulta e cria um castelo de papel, né? de documentos, às vezes desnecessário, para a tomada de decisões de licenciar ou não, ou exigir os complementos, os monitoramentos necessários pós-licenciamento. Como se houver essa contradição entre o Brasil da Amazônia e o Brasil do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até uma parte do Nordeste. Eu lamento muito, Almir, que haja esse tratamento díspare. Onde nós mais precisamos de proteção ambiental, a tutela do meio ambiente ela fica em segundo ou terceiro plano. Nos lugares onde, bem ou mal, certo ou errado, mas houve um desenvolvimento das cidades de maneira inadequada, o rigor é extremo. E da mesma maneira, com outro ponto que você observou muito bem, esse rigor não se observa com o clandestino. Esse rigor se observa com o legal, com aquele que tem a sua atividade licenciada, que tem a sua estação de tratamento de esgotos licenciada, aprovada, e para esse todos os rigores da lei. Para o clandestino, para aquele que não buscou o órgão licenciador, para aquele que não procurou adequar sua atividade, o rigor não é o mesmo. Então, esse paradoxo me parece que é o que mais contribui para a realidade que nós vivemos no Brasil hoje. Seja porque deixamos de lado o nosso principal patrimônio, que é a Amazônia, e não só a Amazônia, mas essa região do país. Exatamente, a Mata Atlântica, o próprio Pantanal, enquanto nas áreas densamente povoadas, urbanizadas, quer se voltar a uma realidade que, lamentavelmente, não é mais possível voltar. Marcelo, nós estamos querendo fazer, inclusive, uma série de debates, porque são 28 temas dessa grande e importante coletânea que eu diria que é inédita no Brasil, né? O senhor fala da questão das águas, a questão dos resíduos sólidos, da logística reversa, vocês colocam também luzes em cima do pagamento por serviços ambientais, né? Uma série de outros temas, talvez eu possa citar mais uma meia dúzia que sejam bastante interessantes. Eu acredito que as pessoas que trabalham com a área ambiental, principalmente, não só advogados, né, que são os principais interessados, mas todos aqueles que trabalham na área técnica ambiental e a população em geral, né, que quer ver um país sustentável, né, eu diria, ambientalmente equilibrado, mas que permita também o processo de desenvolvimento de uma forma harmônica, né? Perfeito, é isso mesmo, essa é a nossa tônica, é o pensamento, né? Não, obviamente, cada autor aqui tem liberdade de pensamento, mas é o pensamento que permeia, né, a maioria desses trabalhos. Proteção ambiental, sem dúvidas, acima de tudo, não, a qualquer preço também não, mas ela compatibilizada com outros direitos da população brasileira que também são relevantes e que merecem ser prestigiados. E nós estamos inteiramente à disposição para falar sobre esses temas, qualquer um deles, outros temas. A área ambiental, ela a cada dia nos traz uma novidade, nos traz um tema para reflexão, e isso é o apaixonante dessa temática.
Ok, muito obrigado, parabéns pela obra. E depois deixa aqui o link aqui para as pessoas que se interessarem, né? Porque quando eu comentei com alguns amigos meus que iria fazer essa entrevista com o senhor, eles me pediram mais informações e se demonstraram interessados em adquirir a obra. Com muito prazer, Almir, e agradeço muitíssimo o espaço, a oportunidade. Ter o privilégio de ser entrevistado por Almir Bressani também é algo que eu pretendo colocar no meu currículo e espero que essa possa ser a primeira de muitas. Ok, muito obrigado, Marcelo.